Olá pessoal, boa tarde. Vamos lá, dando continuidade à nossa física para o Enem. Hoje a gente vai ver mais um elemento do nosso circuito elétrico, que são os capacitores. Então a gente já viu resistores, geradores, receptores, e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre os capacitores. Os capacitores, assim como os geradores, eles armazenam energia, certo? Só que o processo de carga e descarga desses materiais, eles se dá numa velocidade muito maior do que no gerador. Os capacitores são cruciais em qualquer eletrônico, né? Se você abrir uma placa de um computador, de uma TV, você vai notar uma série de dispositivos, né, com formatos e formas diferentes, que tem essa finalidade de armazenar energia para alguma funcionalidade. Por exemplo, para um disparo de um flash de uma máquina. Vocês também devem ter assistido a filmes em que os hospitais usam um desfibrilador para ressuscitar um paciente. Então ali é a descarga de um capacitor. Ele se dá de forma quase que instantânea, assim como o seu carregamento. Então vamos lá. Os capacitores, eles têm vários formatos e formas, como eu citei anteriormente, e eles consistem em armazenamento de carga, né? Então, quando eu conecto os terminais de um capacitor a um gerador, uma dessas placas vai ficar carregada positivamente, enquanto a outra vai ficar carregada negativamente. Isso faz gerar um campo elétrico na região interna aqui das placas dos meus capacitores. E desfazendo essa conexão com o gerador, o meu capacitor vai estar carregado, certo? Então vai ter uma energia naquele meu capacitor. Então o mais comum e o mais cobrado também em vestibulares é o capacitor de placas paralelas, né? Que é esse ilustrado nessa figura. Mas tem capacitores de diversos formatos e materiais. Então aqui é o processo de carga de um capacitor. Eu vou conectar os terminais do meu capacitor aos terminais de um gerador. Os elétrons vão fluir de uma placa, vão se acumular no outro. Eu vou ficar com uma placa positiva e uma placa carregada com cargas negativas, certo? Então aqui é um mapa mental que eu disponibilizei para vocês. Eles podem ser associados em série ou em paralelo, assim como nossos outros elementos do circuito, né? Resistores, geradores, receptores. E essa é a representação do meu capacitor no circuito. Então são duas placas iguais, né? Diferente de um gerador e um receptor, que eu tinha uma placa menor e uma placa maior. A maior era o polo positivo e a menor o polo negativo. Não, aqui eu tenho duas placas iguais. Então é assim que eu apresento o meu capacitor no circuito, certo? Então aqui é o esquema que eu acabei de ilustrar anteriormente. Uma das placas vai ficar carregada negativamente, a outra vai ficar carregada positivamente. Isso vai gerar um campo no interior dessas placas, da carga positiva para a carga negativa, armazenando assim uma energia elétrica naquele capacitor. A gente já viu também que todo condutor ele tem uma unidade que é chamada de capacitância, né? Seria a capacidade que ele tem de armazenar carga. E essa capacitância a gente viu que é a carga dividida pela DDP, e ela vai depender do formato do meu capacitor. Então aqui, para um capacitor de placas paralela, né, um capacitor plano, a capacitância vai ser diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância que o separa.
Quanto menor a distância entre as placas, maior a capacitância, e quanto maior a área, maior a capacitância, mais cargas eles vão armazenar, certo? E a constante de proporcionalidade é a permeabilidade absoluta do isolante. Então, entre essas duas placas, coloca-se o material isolante, e este material isolante também vai influenciar na capacitância, né, deste meu capacitor. Eu posso associar este capacitor em paralelo. Quais serão as características de uma associação em paralelo? A mesma DDP, né? As cargas vão ser diferentes e a carga total vai ser a soma das cargas de cada um dos capacitores, certo? Então, a capacitância equivalente numa associação em paralelo, ela é a soma da capacitância dos capacitores que estão naquela associação. Então, é o contrário que a gente tinha lá nos resistores, né? Nos resistores, na associação em série, a resistência eu tinha uma soma, enquanto na paralela eu tinha uma divisão, né? Seria a soma dos inversos de cada resistência. Aqui é o contrário, certo? Então aqui a capacitância equivalente na associação em paralelo, ela vai ser a soma das capacitâncias de cada capacitor que eu tenho lá na minha associação. Já a associação em série, aquela que tem um único caminho para a corrente, né? Eu vou ter que a capacitância equivalente, ela vai se dar análoga a que se dá na associação em paralelo de resistores. Eu vou ter a soma dos inversos, né? 1 sobre a capacitância equivalente vai ser 1 sobre C1, 1 sobre C2, ou seja, a soma dos inversos de cada capacitores que eu tenho na associação. A DDP também vai se dividir, né? Ao passar por um capacitor, eu vou ter uma diferença de potencial e a carga vai ser a mesma. Assim como nos resistores eu posso usar para associação em série, né? Como eu tenho a soma dos inversos, aqueles atalhos, né? Quando eu tenho dois capacitores distintos associados em série, basta eu pegar o produto pela soma, eu vou ter a capacitância equivalente. E se todos forem de mesmo módulo, de mesmo valor, eu pego um daqueles capacitores e divido pelo número de capacitores que eu tenho na associação. Como eu encontro a energia em um capacitor? A gente viu que a energia potencial é carga vezes a energia potencial elétrica, né? É a carga vezes a DDP. Então, se eu coloco aqui em um gráfico, eu vejo que este gráfico tem uma relação linear, né? Quando a carga for zero, a DDP também vai ser zero. Sendo assim, eu posso determinar a minha energia potencial no capacitor como a área, né, formada abaixo do gráfico dessa figura, abaixo dessa reta. Então, seria a área deste triângulo, certo? Então, a energia potencial vai ser a área deste triângulo. Então, se eu pegar aqui a base, que vai ser Q, vezes a altura, que é a DDP, dividido por 2. Então, eu tenho a minha energia potencial no meu capacitor, certo? A energia potencial vai ser numericamente igual a essa área. E se eu substituir a minha carga, né, pela expressão advinda da capacitância, eu posso ter mais duas outras formas de encontrar essa energia potencial. A capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2, ou a carga quadrada dividido por 2 vezes a capacitância. Isso é fácil de provar. Então vamos aos nossos exercícios. Então vamos lá, nossa primeira questão. Colocando-se um corpo carregado positivamente numa cavidade no interior de um condutor neutro, conforme a figura, a polaridade das cargas na superfície externa do condutor
bem como o fenômeno responsável pelo seu aparecimento serão respectivamente. Certo? Então eu tenho aqui um condutor neutro, eu vou colocar um corpo carregado positivamente no seu interior. Então, se esse condutor está neutro, ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons, mas ele não deixa de ter carga. A carga efetiva vai ser nula, né? Que cada próton anula um elétron. Então, quando eu coloco o corpo carregado positivamente no interior dessa cavidade, o que vai acontecer? Cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem, né? Princípio da atração e repulsão de cargas. Então, cargas positivas vai atrair cargas negativas. Então, na superfície, este corpo tem uma cavidade e no interior eu tenho um corpo carregado positivamente. Então, o que vai acontecer? Cargas positivas atraem cargas negativas. Os opostos se atraem. Enquanto cargas positivas vai repelir cargas de mesmo sinal. Então, cargas de mesmo sinal tendem a se afastar umas das outras. Então, o que a gente tem aqui? Na superfície interna deste condutor, eu vou observar cargas negativas. Então, na superfície interna, eu tenho cargas negativas, enquanto na superfície externa, eu tenho cargas positivas, certo? E como não houve contato, eu tenho um processo chamado de indução eletrostática, não? A gente tem processo de eletrização por atrito, né? Que um corpo, há um movimento de um corpo contra o outro, né? Atritando e um retirando cargas do outro. Eletrização por contato, dois corpos se tocam e uma transferência de carga, sem necessariamente haver atrito, e por indução, que seria um processo de eletrização por aproximação de um corpo carregado de um corpo neutro, por exemplo, né? Então, o que está vendo aqui é um processo de indução eletrostática. Não houve contato aqui entre o meu condutor e o corpo que foi colocado na sua cavidade. Então vamos lá responder o que ele quer. Ele quer a polaridade das cargas na superfície externa. A gente viu que a superfície externa é positiva e o fenômeno responsável serão respectivamente. Então, superfície externa positiva e o fenômeno responsável é a indução. Então a resposta seria o item D. Vamos lá para a próxima. Quando um corpo eletrizado com cargas mais Q é introduzido na cavidade de um condutor neutro, oco, este envolvendo completamente aquele em que ambos, sem que ambos se toquem. Então vamos analisar aqui, né? Como o condutor estava inicialmente neutro e não houve toque entre os corpos, não vai haver transferência de carga, né? Então a soma das cargas ela vai continuar sendo nula. O condutor não vai deixar de ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons, já que não houve toque. Então o item A está correto. Agora vamos ver o que tem de errado nos outros itens. A face da cavidade sempre se eletriza com carga mais Q. Então vamos ilustrar aqui o que a questão está nos dizendo. Eu tenho um corpo, este corpo tem uma cavidade e dentro dessa cavidade eu vou colocar um objeto com carga mais Q.
carga positiva. Então, mesmo raciocínio que a gente viu anteriormente, né? A superfície interna deste condutor oco, ela vai atrair cargas de sinais opostos, ou seja, cargas negativas, enquanto a superfície externa eu vou ter cargas de sinais iguais, pois cargas de sinais iguais eu tenho uma repulsão. Então ele está dizendo que a face da cavidade, ou seja, a face interna, sempre se eletriza com carga mais Q. É errado, né, pessoal? A face da cavidade, a face interna, ela vai ser eletrizada com carga negativa, né? E não cargas positivas. Então, o item B está incorreto. Item C, nunca há cargas na face exterior do condutor. A gente viu que não, né? Vai existir cargas sim no exterior do condutor. Item D, o potencial do condutor oco é sempre nulo. O potencial é uma grandeza escalar, né, pessoal? Ele depende da distância. Então, como é dado o potencial? V é igual a constante vezes a carga dividido pela distância. Então, se a carga, o potencial do condutor oco não vai ser sempre nulo. Aqui está incorreto. E o item E, o potencial do corpo eletrizado sempre se anula. Também incorreto. O potencial não vai se anular. Vai depender da configuração de cargas que eu tenho ali. Então, vamos para a próxima. Um condutor esférico oco isolado de raio R em equilíbrio eletrostático tem em seu interior uma pequena esfera de raio R menor do que a Rz, com carga positiva. Neste caso, pode-se afirmar que, então vamos ilustrar o que a questão está dizendo. Eu tenho uma esfera de raio R e no seu interior eu tenho uma esfera de raio menor com carga positiva, enquanto a esfera de raio maior está em equilíbrio eletrostático. Então pode-se afirmar que a carga elétrica na superfície externa do condutor é nula. É errado, né, pessoal? Eu vou ter aqui, pela atração de cargas, que a superfície interna eu vou ter cargas negativas, porque elas são atraídas pelas cargas positivas da esfera que está no interior, enquanto a superfície externa eu vou ter cargas positivas, pela repulsão de cargas de mesmo sinal. Certo? Então, item A incorreto. Item B, a carga elétrica na superfície interna do condutor é nula. A gente viu que não, né? Tem uma carga líquida negativa na superfície interna do condutor. Item C, o campo elétrico no interior do condutor é nulo. Como tem carga positiva e carga negativa, eu vou ter um campo elétrico aqui no interior do meu condutor diferente de zero. Então este meu campo elétrico não vai ser nulo. Agora, se não tivesse essa carga aqui no interior do condutor, a gente viu que o campo se anula no interior, certo? Mas nessa configuração que eu tenho uma carga positiva no interior, eu vou ter um campo diferente de zero no interior do condutor. O item D, o campo elétrico no exterior do condutor é nulo. Incorreto, né? Eu tenho carga líquida, então o meu campo ele vai obedecer a expressão do campo elétrico, a constante do meio vezes a carga. Então eu tenho uma carga resultante aqui dividido pelo quadrado da distância. Este vai ser o módulo do campo elétrico no exterior do condutor. Então aqui eu tenho que todas as alternativas apresentadas acima, elas estão erradas, certo? E a gente viu o porquê de cada uma delas. Vamos para a próxima questão. Um capacitor plano de capacitância C
e cujas placas estão separadas pela distância D, encontra-se no vácuo. Uma das placas apresenta o potencial V e a outra menos V. A carga elétrica armazenada pelo capacitor vale. Então ele quer saber qual a carga elétrica armazenada por este capacitor. Então eu tenho aqui as duas placas do capacitor. Uma está com potencial V e a outra com potencial menos V, sendo separado por uma distância D, né? Então a gente viu que a capacitância de um capacitor de placas paralelas, capacitor plano, ele é dado pela constante dielétrica vezes a área dividido pela distância que as separa. Mas vamos lá, ele não deu nenhum elemento que nos possibilitasse encontrar essa capacitância, então eu vou chamar apenas de C, certo? Mas eu sei que essa capacitância, ela é a carga dividido pela DDP, a diferença de potencial, certo? Então daqui eu tenho que essa carga vai ser essa capacitância vezes a DDP. Então essa diferença de potencial vai ser o potencial da placa positiva menos o potencial da placa negativa, que é menos V. Então essa minha DDP vai ser V menos com menos mais V, vai ser 2V. Substituindo, eu tenho que a minha carga vai ser a capacitância vezes a DDP, que a gente encontrou como sendo 2V. Então essa capacitância vai ser 2 vezes CV. Então está aqui a nossa expressão para a carga deste capacitor. Corresponde ao item B. Ok, então vamos para a próxima. A capacitância de um capacitor aumenta quando o dielétrico é inserido, preenchendo todo o espaço entre suas armaduras. Tal fato ocorre por quê? Então vamos lá, pessoal, tenho aqui um capacitor e, como eu disse, no interior dessa placa é colocado material isolante, né? Então aqui no interior é colocado um material isolante, que pode ser o próprio A, certo? Cada um deste material tem uma constante dielétrica, só que este material ele também tem as suas cargas, né? Então o material isolante ele vai também ter as suas cargas, só não vai ter elétrons livres ali para conduzir eletricidade, por isso que ele é chamado de isolante, certo? Então vamos supor que ele tenha lá as suas cargas positiva e negativa, e eu tenho aqui no meu capacitor uma placa carregada positivamente e a outra carregada negativamente, e aqui eu tenho o meu material isolante, né? O que vai acontecer? Essa polaridade ela vai a placa positiva vai fazer com que as cargas negativas do isolante se aproximem, enquanto repele as cargas positivas, certo? Então eu vou ter aqui polos no meu material dielétrico. E a gente viu que aqui eu tenho um campo elétrico no interior dessas placas, causado por essa diferença de potencial, né? Mas vai surgir aqui, se opondo a este campo entre as placas, outro campo elétrico, está se opondo a este campo elétrico devido às placas, que vai fazer o que eu tenho uma redução da intensidade deste campo elétrico, né? Dois vetores em sentidos opostos, eles vão se subtrair, né? Então vamos lá analisar as alternativas.
Cargas extras são armazenadas no dielétrico? Não, né, pessoal? A função do dielétrico é exatamente evitar com que essas cargas passem entre as placas, né? O item B. Átomos do dielétrico absorvem os elétrons da placa negativa para completar suas camadas eletrônicas externas. Não, né? Geralmente o dielétrico ele é estável, ele não precisa absorver elétron para completar as camadas eletrônicas. O item C. As cargas agora podem passar da placa positiva à negativa do capacitor. A função é exatamente o contrário, né? Evitar que essas cargas passem. E o item D. A polarização do dielétrico reduz a intensidade do campo elétrico no interior do capacitor. Então é exatamente o que a gente viu aqui, né? Há uma polarização do dielétrico, devido a isso vai surgir um campo, né? Devido a essa polarização que vai reduzir a intensidade do campo elétrico no interior do capacitor. Então item B. Vamos para a próxima. Um capacitor de placas paralelo com ar entre as suas armaduras é carregado até que a diferença de potencial entre suas placas seja 1. Outro capacitor igual contendo um dielétrico de constante dielétrica igual a 3. Então a constante dielétrica do ar é 1, certo? E eu tenho este outro capacitor que a constante dielétrica é 3. É também submetido à mesma diferença de potencial. Então as DDP de ambos os capacitores têm o mesmo valor, vou chamar de U. Se a energia do primeiro capacitor é W, então essa energia do primeiro capacitor, ele disse que é W. Quanto será do segundo? Então, quanto será a energia do segundo? Então, uma das expressões para encontrar a energia potencial, eu tenho aqui a DDP e o epsilon, né, que influencia a capacitância, é a capacitância vezes o ao quadrado dividido por 2. E a capacitância, a gente viu que a capacitância de um capacitor de placas paralelas, ela é diretamente proporcional a essa constante dielétrica, né? Constante dielétrica vezes a área dividido pela distância. Então, como ele está dizendo que esses capacitores são iguais, a área e distância não muda. A única coisa que vai mudar aqui é a minha constante dielétrica, né? E eu tenho aqui que essa constante dielétrica, um capacitor 2 é 3 vezes a do capacitor 1, que tem o A como dielétrico. Então eu posso dizer que essa capacitância aqui, vou chamar ela de C, a capacitância 2 vai ser o triplo, 3C, né? Porque é diretamente proporcional a essa constante dielétrica. Então, qual seria a energia 1? E1 seria capacitância vezes U ao quadrado dividido por 2. E o meu E2, o que vai mudar, já que a DDP é a mesma, a única coisa que vai mudar aqui é a minha capacitância, que vai ser o triplo, né? Então vai ficar 3C U ao quadrado dividido por 2. E este termo aqui, CU ao quadrado dividido por 2, é exatamente a minha energia inicial. Então eu tenho aqui que o meu E2, é 3 vezes E1. Como ele afirma que o E1 tem valor W, o meu E2 vai ser 3W. Então corresponde ao item C.
Vamos para a próxima. Questão de número 7. Associando-se 4 capacitores de mesma capacitância, de todas as maneiras possíveis, a associação de maior e de menor capacidade são respectivamente. Então vamos lá, a gente viu que associando em série, se eu associar esses 4 capacitores em séries, eles vão... Então a gente viu que se eu associar esses capacitores em séries, eu tenho que 1 sobre a capacitância equivalente é igual à soma dos inversos de cada capacitor que eu tenho aqui na minha associação. Como eles são idênticos, eu posso usar o atalho de que essa capacitância equivalente é igual à capacitância de um deles, dividido pelo número de vezes que ele aparece no circuito. São 4 capacitores, eu vou ter C dividido por 4. Então, isso é o jeito de eu obter o menor valor associando esses 4 capacitores, né? Porque se eu fazer uma associação mista, eu vou ter que somar, então eu vou aumentar a minha capacitância. Então, para obter o menor valor, eu tenho que associar esses capacitores todos em série. Já na associação em paralelo, eu tenho que a capacitância equivalente vai ser a soma de cada capacitor que eu tenho no circuito. Como eles são idênticos, então é só multiplicar o número de capacitores vezes o valor de um capacitor. Então aqui é o meio de eu obter o maior valor para uma associação de 4 capacitores. Eu tenho que associar em paralelo. Então ele quer respectivamente, né? Então o maior valor e o menor. Então o maior valor é todos associados em paralelo. Então eu não posso associar 2 a 2, né? Então tem que ser todos, né? Então são os 4 em paralelo para obter o maior valor e os 4 em série para obter o menor valor. Item E. Vamos para a próxima. Uma esfera condutora tem um diâmetro de 1,8 centímetros. Então, o diâmetro da esfera 1,8 centímetros. Ou 1,8 vezes 10 a menos 2 metros, né? Colocando nas unidades do sistema internacional. Ele dá a constante elétrica do vácuo, que a gente já conhece, né? 9 vezes 10 elevado a 9 aproximadamente, Newton metros quadrados por coulomb ao quadrado. 2 capacitores idênticos, quando associados em série, então eu tenho 2 capacitores em série, apresentam uma capacitância equivalente à da esfera. Então ele vai ter esses 2 capacitores vão ter a mesma capacitância da esfera. Ele quer saber qual a capacidade de cada um destes capacitores. Então vamos lá, a capacitância de uma esfera, condutor esférico, ela é o raio dessa esfera dividido pela constante eletrostática do meio. Então o raio da esfera é a metade do diâmetro, então a metade de 1,8, 0,9 vezes 10 a menos 2, dividido pela constante de elétrica do meio, que é 9 vezes 10 a 9. Então 0,9 dividido por 9 vai dar 0,1 vezes 10, divisão de potência de mesobase, repete a base e subtrai. Então vai ficar 10 elevado a menos 11, ou 1 vezes 10 elevado a menos 12. Notação científica, né? Unidade de capacitância, farad. Então, essa é a capacitância da esfera, e a questão diz que
Dois capacitores idênticos associados em série têm essa mesma capacitância. Então, como é que eu faço para obter a capacitância equivalente destes dois capacitores em série? Em série, a capacitância diminui, né? Então, vai ser o valor de um capacitor dividido pelo número de vezes que ele aparece na associação. Então, vai ser C dividido por 2. Então, aqui a capacitância para os dois capacitores. Então, vamos igualar. Essa capacitância equivalente, que é C dividido por 2, vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 12. Passo 2 que está dividido multiplicando, daqui a gente tem que essa capacitância é de 2 vezes 10 elevado a menos 12 farado. Então, isso é a capacitância de um capacitor. Como os dois são idênticos, os dois vão ter o mesmo valor. 10 elevado a menos 12, a gente conhece como pico, né? Então, essa capacitância vai ser de 2 picofarad. Resposta, o item D. Então, vamos lá, prosseguindo. Vamos lá, questão de número 9. 4 capacitores representados na figura abaixo são idênticos entre si. Q1 e Q2 são, respectivamente, as cargas elétricas positivas totais acumuladas em 1 e 2. Então, a carga do circuito 1 e do circuito 2. Todos os capacitores estão carregados. As diferenças de potencial elétrico entre os terminais de cada circuito são iguais. Então, ele está dizendo que a DDP aqui é a mesma nos dois circuitos, que no circuito 2 eu tenho uma carga Q2 acumulada, no circuito 1 eu tenho uma carga Q1 acumulada, certo? Então, ele quer saber qual dessas relações é verdadeira. Então, para isso eu tenho que comparar o circuito 1 com o circuito 2. E ele diz aqui que as DDPs são iguais. Então, se a DDP são iguais nos dois circuitos, eu já posso fazer essa relação entre os dois circuitos, né? Então, eu tenho que essa capacitância é a carga dividido pela DDP. Daqui eu tenho que essa DDP vai ser a carga dividido pela capacitância. Então, essa DDP no meu primeiro circuito vai ser a carga daquele circuito dividido pela capacitância equivalente daquele circuito, e no circuito 2 a mesma coisa, vai ser a carga do circuito 2 pela capacitância equivalente naquele circuito 2. Então, ele diz que as DDPs são iguais. Então, o 1 igual ao 2, então eu posso igualar o segundo lado da igualdade da minha primeira equação com o segundo lado da igualdade da minha segunda equação. Então, Q1 sobre C1 igual a Q2 sobre C2. Então, quais são as capacitâncias equivalentes em cada circuito? Então, no circuito 1, a capacitância equivalente vai ser, como todos são idênticos, vai ser o número de circuitos, o número de vezes que ele aparece na associação, 3 vezes o valor de um capacitor. Então, 3C. No circuito 2 eu tenho apenas um capacitor. Então, a capacitância equivalente vai ser o próprio capacitor. Então, vamos substituir aqui. Aqui é o 1 e aqui o circuito 2. Então, daqui eu vou ter que
Q1, que é o que ele quer saber, né? A relação que está lá nas alternativas vai ser C1 vezes Q2 dividido por C2. Aí vamos substituir. O C1 é 3C. O Q2 eu desconheço. O C2 é o próprio C. Então, simplificando aqui, C com C, eu tenho que Q1 vai ser igual a 3Q2. Certo? O primeiro circuito vai acumular o triplo de carga do segundo circuito. Então, nosso item correto seria o item E. E finalizando a nossa última pergunta de hoje, vamos lá, questão 10. Dois condensadores. Condensadores, pessoal, é um codinome para capacitor, certo? Então, quando você se deparar com questões fazendo referência a condensadores, você já sabe também que é um nome usado para capacitor. Então, esses dois condensadores C1 e C2 são constituídos de placas metálicas paralelas e isoladas por ar. Então, vamos colocar logo aqui a expressão da capacitância para capacitores de placas paralelas. Constante de elétrica vezes a área dividido pela distância que as separa. Isolados pelo ar. Então, ambos os capacitores têm o ar como isolante. Nos dois capacitores, a distância entre as placas é a mesma. Então, este D aqui não vai mudar. E nem o epsilon, né? Que os dois têm A como isolante. E a distância também não muda. Mas a área das placas de C1 é o dobro da área da placa de C2. então, se C1, a área do capacitor é A área do capacitor A é o dobro, 2A. Ambos estão carregados com a mesma carga Q. Se eles forem ligados em paralelo, a carga de C2 será, certo? Então, inicialmente, ambos estão com a carga Q, né? Mas quando eles forem ligados em paralelo, qual vai ser a carga do C2? Então, em paralelo, pessoal, ele vai ter a mesma DDP, né? Característica da associação em paralelo, ele vai ter a mesma DDP. Então vamos lá, vamos descobrir quem é C1. C1 vai ser a carga dividido pela DDP. C2 vai ser a carga 2 dividido pela DDP. Então a gente viu que a DDP é a mesma nos dois capacitores, já que eles estão associados em paralelo. Então vamos trocar aqui de posição C com a DDP. Então eu tenho aqui Q1 é Q1 dividido por C1, e o 2 vai ser Q2 dividido por C2. Como a associação em paralelo, estes dois são idênticos, é a mesma diferença de potencial. Então eu posso igualar o segundo lado da igualdade da primeira equação com o segundo lado da igualdade da segunda equação. Então eu tenho aqui que Q1 sobre C1 igual Q2 sobre C2. Como ele está perguntando sobre a carga no capacitor 2, não? O Q2, vamos isolar o Q2, então que o Q2 vai ser, esse daqui está dividindo, passa multiplicando, vai ser C2 vezes Q1 dividido por C1. Mas as capacitâncias de 1 e 2, qual vai ser a diferença? As capacitâncias vão ser idênticas ou vão ser diferentes? Então a gente viu que essa capacitância
ela vai depender da constante dielétrica do meio. Ambos têm o A como isolante, então isso daqui não vai mudar. Vezes a área. Então a área de 1 é diferente da área de 2, não? A área de 1 é A e a área de 2 é o dobro, então a área não vai ser a mesma. E ele diz também que a distância que as separa não muda. Então o que vai mudar aqui é a nossa área. A capacitância é diretamente proporcional à área, né? Então se eu multiplico essa minha área por 2, eu também tenho que multiplicar essa minha capacitância por 2 para manter verdadeira essa igualdade, né? Então a gente pode deduzir aqui que se o primeiro tem uma capacitância C, o segundo, que tem uma área 2 vezes maior, vai ter uma capacitância de 2C, pois a única coisa que modificaria aqui nessa minha expressão da capacitância seria a área multiplicada por 2, consequentemente a capacitância iria dobrar, né, em relação ao primeiro, pois é diretamente proporcional. Então eu tenho que ser eu vou adotar o capacitância como sendo C. C2 também vai ter o dobro da capacitância C1, devido à área ter aumentado o dobro. Então vamos substituir aqui. Q2 vai ser C2, que é 2C, vezes Q1 dividido por C1, que é C. Então eu posso simplificar C com C. Tenho aqui que meu Q2 vai ser 2Q1. Então eu tenho como resposta aqui o meu item A. Certo? As cargas são Q. Então eu tenho que a carga no segundo capacitor vai ser o dobro do primeiro. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Tenham uma boa semana. Continue estudando aí afinco para vocês obterem êxito nessa prova, que eu tenho certeza que vão obter. E na próxima semana a gente continua explorando aí os tópicos mais cobrados no Enem. Um abraço e até a próxima aula.